E é bem interessante isso, porque eu realmente não sou professora de formação. Só que eu acabei me embrenhando dentro da docência. Eu fiz mestrado e aí acabou que apareceu a aula para trabalhar. E no mesmo período eu estava começando a trabalhar dentro de uma casa espírita, como trabalhadora. E aí comecei a trabalhar nos cursos de escolas, né? E daí foi um pulinho para estar aqui em cima, né? E foi junto com a minha iniciação em escolas mesmo, né? Profissional. E foi muito interessante, porque eu não sei dizer quem ajudou mais quem. Porque o fato de eu estar aqui me ajudou na escola. E o fato de eu estar na escola me ajudou aqui. É muito interessante, porque uma coisa destravou a outra, né? Então, assim, esse constrangimento de estar na frente eu já não tenho mais. Porque eu estou na frente de alunos sempre, né? No dia a dia. E isso a gente perde estando todos os dias, né, Vanessa? Então tem que praticar, Vanessa. Eu pratico muito. É só praticar, não tem outro jeito. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E hoje eu vim falar sobre um capítulo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 18, de título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E dentro desse capítulo, eu abri no conteúdo, no tópico que fala sobre a porta estreita. E eu juntei um pouquinho com esse assunto que eu tirei do Livro dos Espíritos. Eu fiz uma síntese disso que eu achei interessante, né? Então vamos lá. O Evangelho fala o seguinte: entrem pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga, e o caminho a que ela conduz é muito espaçoso, e são muitos os que entram por ela, pela porta larga. Como é pequena a porta da vida e apertado o caminho que a ela conduz. A porta da vida é pequena, é a porta estreita. E como há poucos que a encontram? Mateus. E eu destaquei nesse texto, né, essa palavra perdição. Pois a porta da perdição é larga. Como eu vou saber se eu estou indo pela porta estreita ou pela porta larga? Será que eu estou trilhando por qual caminho? O que é perdição? Né? Então, no mesmo capítulo, o Espírito da Verdade, ou o Espírito que está assinando esse texto, fala: perdição são as más paixões que predominam a criatura. Más paixões. E aí a gente volta de novo, mas quais são as más paixões que predominam na criatura? Né? Vamos caminhar mais. O que são as paixões? Aí nós vamos lá buscar em Kardec, na pergunta 907, onde ele questiona o Espírito da Verdade com essa pergunta: será intrinsecamente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Nossa, essa frase é meio esquisita, né? Mas vamos devagar. Será que o princípio das paixões é mesmo mal? Embora ele esteja na natureza humana? Uma pergunta muito inteligente de Kardec, né? A paixão é má, mas se o homem tem isso intrínseco nele, Deus colocou uma característica má no homem de fato. Então paixões, porque paixões são maus instintos, más atitudes. Aí o Espírito responde: não, a paixão está no excesso. A má paixão está no excesso, de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. O princípio da paixão, o princípio da vontade foi posto no homem para fazer o bem. Para quê? Para levá-lo à realização das grandes coisas. E é mais ou menos fácil de entender essa resposta, porque os grandes desenvolvimentos da humanidade
verdade, eles são movidos pela paixão de alguém que se dedica àquilo. Quando eu sou apaixonado por pintura, eu vou estudar a pintura para fazer um quadro mais perfeito que eu consigo. Se eu sou apaixonado por música, a mesma coisa. Se eu sou apaixonado por ensinar, eu vou fazer uma aula a melhor que eu posso para poder passar esses ensinamentos de uma forma mais simples e mais que atinja melhor o meu público. Então a paixão, ela vem como um instrumento para a realização de grandes coisas. Mas e aí? Né? O que acontece que ela pode ser má? É quando ela é abusada. Resposta do Espírito da Verdade. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Interessante isso, né? Quando a paixão passa do limite. E qual é o limite? Qual é o limite da minha paixão? Que ela está indo para o bem, está indo para a construção, e a partir desse ponto ela passa a ser, fazer mais mal do que bem, um malefício. Já perdi o quê? Né? Perdemos a palavrinha, o controle. E aí ele responde exatamente isso. As paixões são como um corcel. O corcel aqui é um cavalo, não é um animal. Que só tem utilidade quando ele está governado e se torna perigoso desde que passe a governar. Então a paixão é um instrumento, como se fosse um animal, como se fosse qualquer coisa. Um desejo. Um desejo. Enquanto eu domino, está tudo bem. Quando ele me domina, ele pode ser perigoso. E a gente sabe que isso é um fato, né? Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la. Você deixa de poder controlá-la. E isso dá um resultado, um prejuízo para você, para vós mesmos, ou para outrem, que é pior ainda. Então, nós resumidamente concluímos que o limite das paixões são a capacidade de termos controle sobre elas, não é? E o mal que possa causar a alguém ou a mim mesma. Isso é o limite. Se eu não consigo controlar o meu limite de comer doce, porque eu amo doce, o doce me controla. Essa paixão por doce me controla. Eu não consigo ficar sem. Ela me faz mal. Ela me prejudica. Eu não consigo ficar sem o meu Instagram. Ah, isso é bom, né? Esse está na moda agora. Para comer doce agora a gente tem um mojaro, né? Mojaro, acho que é isso. Né? Que a gente toma para poder controlar. Só que quando você para de tomar, a paixão está aqui. Ela não está, né, na injeção. Ela volta. A paixão pelo Instagram é tão forte, que eu não consigo ir dormir sem dar uma olhadinha. Se eu for dormir sem dar uma olhadinha, eu vou sofrendo. Eu sofro. Eu já vi vídeos de pessoas tendo crise de abstinência porque foi proibido o uso do celular por um tempo. O celular por um tempo. Pessoas dando crises, quebrando tudo, porque quer o celular. Ou seja, o cavalo está controlando a criatura. O celular é o cavalo. O celular é um animal desgovernado que está me controlando. Se eu não sou capaz de ficar sem aquilo lá, sem o meu instrumento de paixão, seja ele qual for, o doce, o celular, o vídeo, as compras, né? Tem gente que se acaba no shopping, né? Acaba com o cartão. Se eu não sou capaz de controlar, porque ele já me controla, passou a ser má paixão.
E isso aí é muito sério hoje em dia, né? Não é hoje em dia, não, sempre foi. Isso sempre, só mudam os objetos da paixão. Mas sempre houve, a humanidade sempre teve objetos de desejo, de vontades, que muitas vezes se tornam incontroláveis, né? E ainda, vem a pergunta de Kardec, né? É possível vencer as paixões, as más paixões? Resposta: sim, e por vezes fazendo esforços pequenos. A pergunta, né? Poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim. E às vezes fazendo pequenos esforços você já consegue. Mas o que falta é vontade. De fato. Ah, quão poucos de vós fazem esforços, pequenos que sejam. Espírito da verdade. E ele ainda vai mais fundo, né? Esse cara pega no nosso pé. Os bons espíritos podem nos auxiliar a vencermos essas paixões? Sim, e essa é a missão deles. Então, se a gente precisar de ajuda, a gente pode pedir ajuda. Nós temos o nosso anjo da guarda, nós temos os mentores da casa, nós temos os guias espirituais da humanidade, nós temos os anjos, os mestres ascensionados, Maria, nós temos José, nós temos Jesus, nós temos todos os anjos, não é? Para pedir socorro. E eles vão nos ajudar através dos nossos guias. E ele continua, né? Kardec não se dá por vencido assim, só com essa resposta aqui simples. Só vocês podem fazer um esforcinho que vocês conseguem, né? Uai, mas não teria paixões tão fortes, tão vivas, tão irresistíveis, que a vontade seja impotente para dominá-las? A gente já ouviu isso em algum lugar. Eu quero tanto, mas eu não consigo, porque é mais forte do que eu. Sim ou não? Eu queria largar isso, de fazer isso. Eu queria deixar de comprar todo mês 10 blusas, mas é mais forte do que eu. Porque se eu não for, eu entro em depressão. A gente tem essas coisas assim, né? A gente não domina. E aí, mas... Então, e aí? Aí os caras responderam, né? Há muitas pessoas que dizem, quero controlar sim, mas é só da boca para fora. E elas ficam até satisfeitas quando o querer delas não é realizado. Ai, ainda bem que não deu certo. Fiz promessa para deixar de comer doce, mas não consegui. No fundo, quero continuar com doce. Né? Quando o homem crê que não pode... Opa, perdão. Apertei o botão errado. Vanessa, socorro. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nela devido à sua inferioridade. E aí ele né? Ele acabou com a gente, né? Se você não consegue, meu querido, é porque na verdade você está feliz com essa situação. O seu eu interior está feliz, porque o seu grau de evolução ainda não está alto, está lá embaixo. Por quê? Porque, olha, compreende-se a sua natureza espiritual, aquele que as procura reprimir. Vou trocar essa frase de forma de dizer. Aquele que procura reprimir a sua paixão desenfreada pode ser compreendido como uma natureza espiritual que tem de vencer o espírito sobre a matéria. É isso que ele está dizendo aqui. Se eu tenho consciência espiritual, pelo menos consciência, eu vou lutar contra as minhas paixões, eu vou usar toda a minha vontade, vou pedir ajuda para o meu anjo da guarda, para me ajudar, para Jesus, para Maria, porque eu sei
que eu posso vencê-las. Porque para mim vai ser uma vitória do meu espírito sobre a minha matéria. Vai ser a minha libertação. Porque a gente fica preso à matéria. Nós somos presos aos vícios, às paixões, a tudo que a matéria nos traz. E aí, por isso que ele falou do grau de inferioridade, né? Porque o ser que já está vendo, se enxergando que o espírito é mais importante que a matéria, ele já visualiza que para ele a libertação é muito importante, porque a vida não é só isso. Eu sei que se eu comer doce vai me fazer mal, mas eu vou ficar diabético, não estou nem aí, eu vou viver menos tempo, mas eu vou viver feliz, certo? Certo. Porque a vida é só essa mesmo, eu vou aproveitar tudo que a vida tem de melhor para me dar. Mas eu não sou assim. Eu já sei que tudo que eu faço aqui não acaba aqui. Vai comigo. A vida não é só essa. A vida não para aqui. A vida continua. E se eu desencarnar por uma diabetes que eu provoquei no meu corpo consciente, vai ter um remorso quando eu for ver lá do outro lado, entender que aquilo lá foi mal. Não é? A gente sabe que a gente vai sofrer mais pelo remorso do que pela abstinência do açúcar. Isso é consciência espiritual, que a gente vai aprendendo, estudando a espiritualidade, né? Trabalhando com a espiritualidade, e a gente vai percebendo, ampliando nossas percepções de que a gente não é só matéria. E a gente não acaba quando morre. E tudo vai como consequência. Muito bem. Ainda nesse capítulo da porta estreita, Lucas continua trazendo uma complementação da mensagem inicial de Mateus da seguinte forma. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Estão perguntando a Jesus, né? Está todo mundo lá atrás, do lado de Jesus, então alguém perguntou: serão poucos os salvos? Jesus disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Por quê? Muitos tentarão entrar e não conseguirão. Em que situação? Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês vão ficar lá de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre a porta. Ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Não, Senhor, mas nós estivemos com o Senhor nas pregações nas ruas, comemos com o Senhor. Como não nos conhece? O Senhor pregou para nós tantas vezes. Como não nos conhece? Agora nós estamos aqui para entrar pela porta estreita. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam a injustiça. Ali haverá choros e ranger de dentes. E aí tem mais um pedacinho e termina: de fato, há últimos que serão primeiros, e há primeiros que serão os últimos. Mais coisas, né, na porta estreita ele traz. Ele complementa o ensinamento. Não é? Continua dizendo: esforce-se pela porta estreita. Mas tome cuidado, porque tem um tempo para se esforçar. Depois de um tempo, a porta vai fechar. Quem foi pela porta estreita foi, quem não foi, não vai mais. E que tempo é esse que a porta vai fechar? E quem ficou de fora? Ficou de fora todos os que praticam a injustiça. Ficou de fora todos os que desenvolvem, não conseguem controlar as paixões da humanidade. E aí eu trouxe alguns exemplos, né? A ganância, a cobiça, que levam à exploração da dignidade. Ai, meu Deus do céu. Olha isso. Se eu for assim, não, vai ter lá tudo. Mas pode deixar, por favor, já foi aqui.
Não foi? Não, ou assim. Aqui. Deixa eu pôr todos de uma vez. Aí. Pode achar, né? A flechinha de baixo para baixo, ela vai para cima. Ao contrário. Então, paixões. Aqueles que praticam a injustiça, aqueles para quem as portas estão fechadas, estão diretamente ligados com essas paixões. Ganância, cobiça, que levam à exploração da dignidade humana. E quando tem muita ganância e muita cobiça, alguém está perdendo. Soberba, orgulho, não é? Que leva a conflitos, a inveja, ao egoísmo, à injustiça, ao despotismo. Orgulho, vaidade, o apego aos bens, a idolatria aos bens materiais. Quando se coloca o dinheiro, a riqueza, os bens, o sucesso como critério de vida, quando se idolatra pessoas como ídolos, né? Pessoas comuns, como a gente. O ódio, a raiva, sentimentos que contrariam o amor e a fraternidade. E a gente poderia citar tantos outros, né? Que hoje, e desde a época de Jesus, são sentimentos, são comportamentos que a humanidade vem praticando. Mas agora, a porta estreita, ela vai se fechar. Por quê? Porque nós estamos na fase de transição planetária. E o que é a transição planetária? É quando a Terra deixa de ser um local onde as pessoas podem se conduzir pelas portas largas das paixões humanas, paixões exacerbadas. Quando as pessoas que viverem na Terra, que nascerem na Terra daqui para frente, elas são aquelas que já estão optando caminhar pela porta estreita. Porque as que estão pela porta larga, não vão conseguir mais renascer aqui. Elas vão renascer num outro orbe, num outro planeta, numa outra morada da casa do Pai, em que as pessoas, os comportamentos relacionados à porta larga podem ser desenvolvidos ainda, que é um planeta de provas, de expiação, como nós temos sido até agora. A vida continua para todos. Para quem escolheu a porta larga, vai continuar vivendo na porta larga, em contato com irmãos que também têm as mesmas atitudes da porta larga. Ou seja, né? Vamos conviver com iguais. Então, nessa fase de transição para a nova escala da Terra, que seria a Terra de regeneração, nós estamos convivendo porta larga com porta estreita. Mas isso já está acontecendo, uma separação há alguns anos, há dezenas de anos. E começa a nascer na Terra irmãos nossos que já têm condutas estreitas, que já têm controle, que já têm consciência de que é necessário controlar as más paixões. Não são anjos, não são seres já completos, são seres que já têm noção de que é necessário ter força de vontade para controlar as más tendências, as más inclinações. E que virão para a Terra, vão continuar nascendo na Terra, para que a cada dia, a cada vida, se melhore um pouquinho mais, até que daqui a alguns séculos a Terra esteja completamente transformada num planeta de regeneração. Então, meus irmãos, o controle das más paixões já veio, já está protocolado por Jesus há mais de 2000 anos.
caridade. Nós vamos ter que desenvolver a caridade para tirar o egoísmo de dentro de nós. Em cada capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, do Evangelho de Jesus, vocês vão ver que ele faz exaltação ao perdão, ao invés da vingança, da maledicência, da incompreensão. Ele fala e ele exemplificou a vida com toda a simplicidade possível. Simplicidade de atitudes, simplicidade de ser pessoas comedidas, de ser pessoas que não desperdiçam, que respeitam os recursos que a nossa terra tem para nos oferecer, sem destruí-los, com ponderação. Em contrapartida, a ostentação, não é? A gastação, tudo que a gente está vendo aí, que a gente vê acontecer, sem consciência. Controle da crítica através da compaixão. Criticar, apontar o dedo, mostrar a falha dos outros é muito fácil. Difícil ver as nossas próprias. Então, entender que todos nós erramos. Todos nós temos problemas para desenvolver, para controlar. Então, todos nós somos merecedores de compaixão mútua. Isso está tudo no Evangelho e muito mais. E isso é o que nós precisamos fazer para que a gente tenha acesso à porta estreita. Para que na próxima vida nossa nós possamos nascer na Terra junto com os nossos irmãos que estarão todos no propósito, nesse propósito evangélico, de autocontrole, de busca de melhoria espiritual. E como a poucos o que ela encontram, não é? Disse Mateus lá no comecinho. Como são poucos